Sua mente não te ataca de frente, ela não aparece como um inimigo claro. Não se anuncia, não bate à porta. Ela age de forma muito mais eficiente. Ela sussurra, ela convence, ela cria histórias plausíveis. E quase sempre faz você acreditar que está te protegendo, quando na verdade está te mantendo exatamente onde está. Se você sente que sabe o que deveria fazer, mas nunca faz, se começa animado e desiste em silêncio, se entende racionalmente seus erros, mas continua repetindo os mesmos padrões. Isso não é falta de caráter, nem preguiça, nem ausência de força, é sabotagem interna. E o pior é que a maioria das pessoas nunca percebe isso conscientemente. Elas passam a vida inteira brigando com sintomas, sem nunca tocar na causa real. A sabotagem mental raramente se parece com autodestruição explícita. Na maior parte do tempo, ela vem disfarçada de prudência. Agora não é o momento. Quando eu estiver melhor, eu começo. Ainda não tenho tudo o que preciso. Só hoje, pequenas frases, aparentemente inofensivas, que vão empurrando sua vida para depois. O problema é que depois quase nunca chega. E enquanto você espera a condição ideal, a mente vai se acomodando, o corpo vai ficando mais pesado, a confiança vai diminuindo e o ciclo se fecha. O mais cruel é que você começa a se culpar por algo que não entende totalmente. Você pensa que falta disciplina, quando na verdade falta clareza sobre como a própria mente funciona. Existe um momento específico em que essa sabotagem fica mais evidente. É quando você decide mudar, não quando está acomodado, mas quando tenta sair do lugar. É aí que a mente reage. Ela cria resistência, surge um cansaço estranho, uma distração repentina, uma ansiedade sem nome. Não porque você é fraco, mas porque a mente humana foi moldada para evitar desconforto e preservar energia. O problema é que ela não distingue o perigo real de crescimento necessário. Para ela, tudo que foge do conhecido soa como ameaça. Então ela te puxa de volta para o território familiar, mesmo que esse território seja miserável. Durante séculos, pensadores observaram esse fenômeno, sem distrações modernas, sem redes sociais, sem excesso de estímulo. Eles perceberam algo que hoje quase ninguém quer aceitar. O maior obstáculo do ser humano não é o mundo externo, mas a interpretação interna que ele cria sobre a própria experiência. Não é o problema em si que paralisa, mas a narrativa que a mente constrói ao redor dele. Quando essa narrativa não é questionada, ela vira identidade. Você não está apenas cansado, você é alguém cansado. Você não falhou em algo, você é um fracasso. E quando isso acontece, qualquer tentativa de mudança parece falsa, forçada e incompatível com quem você acredita ser. A mente adora rótulos porque rótulos economizam energia. Se ela define quem você é, não precisa mais analisar cada situação, ela reage automaticamente. Esse automatismo é confortável, mas destrutivo, porque ele impede a consciência. E sem consciência, não há escolha real, só repetição. É por isso que tanta gente vive a mesma semana por anos. Os dias mudam, mas os padrões são idênticos. As promessas são refeitas, os discursos internos se repetem, e a frustração se acumula em silêncio, até que em algum ponto surge a sensação de estar preso dentro de si mesmo. A saída não começa com força. Esse é o maior erro. A maioria tenta vencer a mente usando a própria mente, e isso é uma guerra perdida. Você cria regras rígidas, metas agressivas, discursos motivacionais. Mas tudo isso acontece no mesmo nível onde a sabotagem opera. É como tentar apagar fogo com fogo. Funciona por alguns dias, talvez semanas. Mas depois o sistema colapsa, porque você está exigindo mudança de uma estrutura interna que ainda não foi compreendida. Antes de qualquer transformação verdadeira, existe um passo que quase ninguém quer dar, porque ele não gera aplausos, não gera dopamina imediata e não parece produtivo. Esse passo é observar. Observar não é analisar compulsivamente, nem julgar, nem tentar consertar. É simplesmente perceber, em tempo real, o que a mente faz quando você se aproxima de algo difícil. Perceber o impulso de fugir, o desejo de adiar, a necessidade de distração. E, principalmente, perceber que esses impulsos surgem sozinhos, sem você decidir tê-los. Essa percepção muda tudo, porque ela cria uma separação entre você e o padrão. Você deixa de ser o padrão. Você passa a vê-lo, e o que é visto com clareza começa a perder poder. No
Início. Isso é desconfortável. Você percebe o quanto sua mente interfere, o quanto ela negocia, o quanto ela mente de forma sofisticada. Você percebe que muitas das suas decisões não são decisões, mas reações. Esse é um ponto crítico. Muita gente desiste aqui, porque confunde consciência com culpa. Mas os antigos ensinavam algo fundamental. Culpa paralisa, consciência liberta. Quando você entende que a mente eida assim por condicionamento, não por maldade, algo relaxa por dentro, você para de se atacar, e essa trégua interna cria espaço para algo novo surgir. Existe uma diferença profunda entre controlar a mente e compreender a mente. O controle gera tensão constante. A compreensão gera alinhamento. Quando você tenta controlar, vive em guerra consigo mesmo. Quando compreende, começa a agir com inteligência estratégica. Você não luta contra cada pensamento. Você escolhe quais merecem atenção. Você entende que nem tudo o que surge na mente precisa ser obedecido. Pensamentos passam, impulsos passam, emoções oscilam, mas você não é obrigado a se mover junto com cada um deles. Nesse ponto, algo começa a mudar de forma sutil. Você ainda sente resistência, mas ela não te domina mais. Você ainda sente vontade de desistir, mas não se identifica totalmente com isso. Surge um pequeno espaço entre o impulso e a ação. Esse espaço é tudo. É nele que a liberdade nasce. Não uma liberdade grandiosa, cinematográfica, mas uma liberdade prática. A capacidade de escolher um pequeno ato, consciente mesmo quando a mente prefere conforto. Esse é o início da saída. A mente sabota porque quer segurança. Ela prefere o conhecido ao incerto. O método antigo não tenta eliminar isso. Ele usa isso. Em vez de tentar mudar tudo de uma vez, ele propõe algo quase irritante de tão simples. Uma ação pequena, ridiculamente pequena, mas feita com presença total, sem negociar, sem esperar motivação, sem criar uma história épica. Apenas um movimento alinhado. Quando você faz isso repetidamente, algo acontece. A mente começa a confiar. Ela percebe que não está sendo violentada, que não está sendo arrastada para o desconhecido de forma brutal. E aos poucos, a resistência diminui. Esse processo não é rápido. E essa é outra armadilha moderna. A pressa. A ideia de que se algo não muda rápido, não funciona. Os antigos viam o tempo de outra forma. Eles entendiam que o que é construído rápido se desfaz rápido. A mente precisa de repetição calma para se reorganizar. Cada pequena ação consciente enfraquece um padrão antigo e fortalece um novo, não de forma dramática, mas cumulativa, invisível no início, sólida no longo prazo. Chega um momento em que você percebe algo estranho. A sabotagem ainda existe, mas perdeu intensidade. Ela não manda mais. Ela sugere, e você escolhe. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Não quando tudo está resolvido, mas quando você não é mais arrastado automaticamente. Você começa a agir mesmo sem vontade. Não por disciplina rígida, mas por clareza. Você entende que a mente pode reclamar, mas o corpo pode se mover. Que o desconforto não é um sinal de erro, mas de crescimento. Que fugir alivia no curto prazo, mas aprisiona no longo. A saída não é se tornar alguém diferente. É parar de ser dominado por narrativas internas que nunca foram questionadas. É perceber que você não precisa vencer todos os dias. Precisa apenas não se abandonar. Precisa manter um fio de presença mesmo, quando tudo parece confuso. Esse fio, mantido ao longo do tempo, se transforma em algo que muitas pessoas chamam de força, mas que na verdade é estabilidade interna. Uma base que não depende de motivação constante, nem de validação externa. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que esse não é um conteúdo confortável. Ele não promete atalhos. Ele não vende uma versão idealizada de você mesmo. Ele oferece algo mais raro: compreensão. E compreensão muda tudo. Porque muda a forma como você se relaciona com a própria mente. A pergunta agora não é se sua mente te sabota. Isso ela faz. A pergunta é se você vai continuar acreditando em tudo o que ela diz, ou se está pronto para observar, escolher e agir apesar do ruído. Em que área da sua vida você sente que sua mente mais te atrapalha? Escreva isso nos comentários. Dar nome ao padrão é o primeiro passo para enfraquecê-lo. Se esse vídeo trouxe clareza, deixe seu like para que mais pessoas encontrem esse tipo de conteúdo. E se você quer continuar explorando caminhos reais para construir uma mente forte em
Um mundo caótico. Inscreva-se. Essa saída não é rápida, mas ela existe.